de um suposto, vamos chamar assim, julgamento que o STJ vai ter sobre a recuperação judicial do Espírito Santo. Como todos sabem, a recuperação judicial não foi aceita, né, pelo Tribunal de Justiça lá do Espírito Santo. Eu já falei disso desde o ano passado, né, já expliquei aquelas bobagens todas de fundamentação que o juiz teve, dizendo que a empresa não poderia ser recuperada judicialmente, porque ela não tinha a mesma atividade. Essa foi a fundamentação básica que o juiz se baseou, que a empresa não preencheria os requisitos básicos legais para solicitar a sua reestruturação, a sua recuperação judicial aqui no Brasil. E dentre dos vários requisitos, um deles é que a empresa teria que ter pelo menos 2 anos de atividades. Pois bem, a empresa provou que tem mais do que isso. E aí houve uma alegação por parte do juiz, eu não sei se foi em sede de recurso, aí o Ministério Público, enfim, houve uma alegação, né, defendendo que não era a mesma atividade, que não tinha fluxo de caixa que justificasse, não é, considerar que aquelas atividades anteriores representariam o funcionamento da empresa. Bom, pois bem, aí vocês veem que cai num campo já interpretativo de lei, porque a própria lei, o caput, né, a cabeça do capítulo que versa sobre a recuperação judicial, acho que é a lei 11.101, faz tanto tempo que eu já nem me lembro mais, mas acho que é o artigo 48, se não me falha a memória, ela diz que precisa ter 2 anos de atividade comercial, mas lá não tem a palavra mesma atividade comercial. E aí é um neologismo jurídico, por assim dizer, em que o juiz entendeu que não tem a mesma atividade. E aí caiu por terra o desejo da empresa de ter a sua recuperação judicial aprovada. Pois bem, entraram com recurso e tal, aí caiu com o William, acho que é o William Gonçalves, desembargador, que também denegou, não sei se teve ainda o julgamento de colegiado, como tudo lá também está truncado, eu nem dei tanta atenção ao que está acontecendo lá, até perdi o número do processo, preciso recuperar tudo isso, né? Pois bem, diante disso, evidentemente, com uma decisão de segundo grau tomada, se é que teve essa decisão, não sei ainda, a única forma, o único remédio legal, a única forma de a empresa conseguir combater uma decisão dessa, uma sentença dessa, seria justamente entrar com algum tipo de recurso, apelação, enfim, junto ao STJ. Não é? Mas aí o STJ vai discutir os fatos, já não discute mais os fatos, as provas e tal, vai discutir outro tipo de aspectos. Mas isso eu não vou entrar agora, porque já falamos disso no passado extensivamente e cansativamente. Bom, e o que interessa nisso tudo é que surgiu uma notícia em algum lugar, e eu vou ler essa notícia, não é? Pouco importa onde, é que às vezes ela leva uma certa esperança, uma certa situação em que, pô, vai solucionar, e as coisas não são bem por aí, não é? Não são bem por aí. Eu vou ler a notícia aqui, ou parte dela, né, para não termos aí nenhum tipo de dúvida a respeito disso, e que saia essa interpretação da cabeça de vocês, não é? Para que possamos analisar o fato como ele é de fato. Com perdão do trocadilho até. Vamos lá. Tá aqui. Caso Telex Free, STJ vai decidir sobre pedido de recuperação judicial. Pode ser? Pode. Eu desconheço. Eu ainda não tive essa notícia. Quando eu a tiver com mais elementos, digamos assim, que comprovem, eu vou buscar a informação. Fiquem tranquilos. Nem que eu tiver que ligar para o advogado lá, que é uma grande pessoa, um grande profissional, vou tentar ser atendido por ele. Ele é muito ocupado, evidentemente, que é o Dr. Horst Fuchs, né? Então, conforme for essa semana que vem, no caso, vou tentar levantar essa informação com mais propriedade para ter certeza disso, ok? Então diz assim, ó, a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça vai analisar um novo recurso contra a rejeição do pedido de recuperação judicial da Impactos Comercial, que representa a marca Telex Free no Brasil. Pois bem, aí vem assim, ó, a empresa é investigada pela Polícia Federal da prática de crimes contra a economia popular, tem nenhuma novidade, Operação Orion, aquela coisa toda, e de formação de pirâmide financeira.
A Justiça Estadual já rejeitou por 3 vezes a solicitação sob alegação, da falta de preenchimento dos requisitos legais. É o que eu acabei de falar agora, ok? Bem como a ausência de fluxo de caixa suficiente para honrar compromissos com os divulgadores. Isso daí eu já desconheço. Se foi uma argumentação do Ministério Público, lá do Espírito Santo, que bom, uma alegação completamente infundada, não é? Porque o grande problema, pessoal, acho que é importante, deixa eu voltar aqui olhando para vocês, né, porque eu sei que vocês estão me vendo e eu não estou olhando. O grande lance, a grande bobagem que existe nessa história jurídica é quando alguém vem com esse argumento. Sabe por que surge esse argumento? Ele é muito simples de analisar e fácil. E vem no mesmo diapasão, no mesmo sentido, na mesma interpretação, não é? Das pessoas que acusam a empresa de pirâmide. É exatamente o mesmo fundamento, que é a tal do contrato. Não é? Existe um contrato, todos sabem, quando nós entrávamos como divulgadores na empresa, não existe mais, né? Existia um contrato de 12 meses, não é? O contrato, essa era uma das inovações da metodologia, da maneira de fazer marketing de rede da Telex Free, da Impactos, enfim, né, que é uma subsidiária, ok? Que faz a diferença. E esse contrato ele é temporário. Essa temporalização do contrato é um dos segredos da empresa, de sustentabilidade. Pois bem, findo os 12 meses, você tem todas aquelas condições de continuar ou não com a empresa, enfim, isso pouco importa agora. Mas existe um detalhe contratual que leva as pessoas ao engano. E, sob um ponto de vista, existe até uma certa razão nessa interpretação, porque quem não conhece, quem não recebeu o treinamento adequado da Telex Free, é levado a esse engano, não é? Que é a questão pura e simplesmente do tal $100 por mês, ou $20 por semana, perdão, $100 por semana, ou $20 por semana, pelo trabalho de divulgação do produto da empresa que a gente fazia nos sites, aquele trabalho de divulgação que todos conhecem. E todos questionavam, porque vai para site A, para site B, que não adianta. E aí o pessoal fica muito centrado nisso, não é? Esse é o ponto, é a chamada contrapartida que a empresa proporcionava pela prestação de serviço. E isso é o que dava conta, que é o que dá o chamado conflito financeiro. Não é? Que leva as pessoas a pensar nisso. É o chamado em que alguns falam equivocadamente que a empresa tinha fixo. Isso é uma bobagem. A empresa nunca teve fixo. Se você, divulgador, divulgadora, ouviu isso, te treinaram equivocadamente, te treinaram errado. Isso é uma bobagem. Nunca teve. E quem pensa isso e insiste nisso é porque nunca leu o contrato. Esse também é um equívoco de nós brasileiros de maneira geral, e eu me incluo nisso, de longa data inclusive, de que não, que apesar dessa, aspas, fachada, essa aparência, né, de cooperativa, existe uma relação consumerista, e se encaixa assim nos moldes do Código de Defesa do Consumidor. E detalhe, se não é para devolver o valor parcelado negativo. Como assim parcelado? Eles já pegaram o valor, usou para construir as outras casas. Problema deles. Eles não entregaram o bem. Eles que vendam o bem desse cidadão que comprou e não recebeu e devolve o dinheiro. Então, olha só o Tribunal de Justiça como ele entendeu. Que se não devolver, a cooperativa estaria se locupletando dos valores em poder deles, porque já foram pagos aquele valor até aquele determinado momento do distrato, não é? Vamos lá. Então, retomando, tem que devolver o valor total atualizado e agora em uma única parcela. Bom, aí alguém pergunta, e daí? O que isso tem a ver com o caso da Telex Free? Tem a ver que você tem um contrato, você tem situações em que você precisa ler e ficar atento. No entanto, mesmo assim tem contratos que existem cláusulas leoninas que são anuladas, porque ele declarou de ofício, veja você, a nulidade dessa cláusula contratual. Mas o que eu acho importante
frisar é que a gente não lê contratos, a gente não observa as condições e às vezes caímos em armadilhas de interpretação. E no caso da empresa em si, é justamente isso. Em nenhum momento, e não está escrito em nenhum lugar, que existe fixo que a empresa pagaria para qualquer divulgador em dólares, de maneira nenhuma. O que existe é, você faz a publicidade, ao terminar a sua semana, desde que faça dentro daquelas regras que todos nós divulgadores conhecemos, né, quem não conhece vai ter que estudar isso, né, não vou ficar explicando isso agora, isso aqui não é uma apresentação de plano de negócios. No entanto, ao término daquele período de 7 dias, você recebe como um prêmio, uma benesse, não é? Uma contrapartida, exatamente isso, 5 contas, se for uma family, não é? Ou então uma conta, no caso, se fosse uma AdCentral, de VoIP, para você, que você tinha liberdade, que mais uma semana você poderia revender aquilo para o seu cliente. E assim, colocar aquilo em operação, é um produto, colocou no mercado, aquela pessoa pagaria aquela mensalidade, ok? E você receberia os 44 dólares e 91, que alguns chamavam de comissão de 90%, o que também é uma bobagem. Essa empresa nunca teve comissão de 90%. Aqueles 44,91 que você recebia não era comissão. Aquilo era um plano, né, de telefonia, de minutagem de telefonia, que já era seu, que você já tinha pago por ele. Ok? Então ele saía do seu estoque, já era de sua propriedade. Não era da empresa, ela já tinha te vendido. Ela te vendeu no atacado, ou você adquiriu o direito, conforme o contrato, de ganhar essa conta, pela publicidade que você faria ao longo da semana, e aquilo já era seu. E aí você poderia colocar no mercado para um cliente e receberia os 44,91. Não é comissão. Já era seu. Então isso também era outra bobagem, que alguns líderes, se é que dá para falar líder nessa hora, né, quando fala as coisas dessa, né, em que ele dizia que você tem uma comissão de 90% quando você vende um plano VoIP. Imagina, nunca teve isso. Uma bobagem. Então, o que acontecia? Pois bem, ao término de uma semana, a empresa criou uma opção da chamada recompra. Só que essa recompra tinha um pequeno detalhe, que aí todo mundo fala, tá vendo? Como é que você explica esses 100 dólares? Isso não é fixo. É um condicionante que tinha, em que a empresa iria optar pela recompra ou não. Não existia obrigatoriedade nenhuma de recompra. Ela só faria mediante condições financeiras da própria empresa, que é uma proteção financeira da mesma, ok? Mediante condições de estoque, e se fosse interessante para ela, ela compraria ou não. Se não, meu amigo, ela não ia fazer a recompra e diria para você, bom, eu te remunerei conforme os termos do contrato, ok? Conforme os termos do contrato, está aí a sua conta, agora pode vendê-la e ganhar o seu dinheiro. Simples assim. Tá certo? Agora, se a empresa resolvesse fazer a recompra, ótimo. Recomprava. Se não, ela não tinha obrigação nenhuma. Portanto, não entra e não pode entrar de forma nenhuma na conta da sustentabilidade econômica da empresa, e por isso eu parei nesse momento para ler justamente essa parte em que ela diz aqui, ó, deixa-me ver aqui, ausência de fluxo de caixa suficiente para honrar compromissos com divulgadores. Por que existe esse termo aqui? Por que eles batem nisso? Porque justamente eles colocam na conta essa questão da recompra ao longo do contrato, como se ele fosse obrigatório, e não é. Não é. Se em determinado momento parasse de vender no atacado por alguma razão, agora ela acalmou, não está vendendo tanto, pessoal, essa semana aqui eu não vou pagar 20 dólares. Inclusive tinha isso também. A flexibilização de valores. Ao invés de pagar 20, eu vou pagar 2 dólares. Então, você tem 5 contas, eu não vou comprar por 100, eu vou comprar por 10 dólares. E aí, você quer vender para mim ou você prefere vender no mercado? Para você ganhar os 44,91. Porque já é seu o produto. É isso. E é isso que as pessoas não entendem. Gente, é um detalhe que faz toda
e absoluta diferença. E essa conta primária de calculadorinha da 31 de março, com 4 operações, é capaz de solucionar e demonstrar que isso é uma tremenda bobagem. Colocar esse cálculo, ok, na solução econômica da empresa. Isso que é importante que se frise. Né? Então, a empresa vendia os seus produtos, além de vender os produtos para os clientes, tinha a venda no atacado. Então, tinha um fluxo de caixa fenomenal, capaz de, inclusive, bancar a recompra tão genial que é a fórmula econômica da Telex Free e única, e muitos tentam imitar, surgiram empresas de toda sorte aí, o que floresceu nesse 1 ano e meio aí de empresas de marketing, de rede, tentando imitar a fórmula e não conhece, isso que eu estou contando aqui é um detalhe dentre outros da própria fórmula da empresa. Então é isso que as pessoas não entendem, que além de ter a venda assim, seja por nós, seja por pessoas que compravam, eu conheci pessoas, divulgadores, que vendiam 60 contas, ele tinha 60 clientes todo mês, e está sentindo uma falta enorme. Nem divulgador ele era partner, e vendia contas todo mês. Trabalhava com isso, essencialmente com isso. Então, são situações que levam esse tipo de interpretação básica. Não há no contrato da Telex Free com o divulgador estabelecimento de cláusula contratual falando de fixo. Nunca teve. Quem fala isso nunca leu o contrato da empresa, foi mal treinado. E por que faziam isso? Muito simples, para poder atrair pessoas. Esse é o equívoco. Por isso que isso também, nessa situação toda, é fruto justamente desse equívoco, de divulgar a forma de maneira absurdamente errada, enganosa. Esse é o ponto. Esse é um ponto muito sensível, ok? Então que fique registrado aqui, escrito a tinta, como diz meu amigo Renato Alves, escrito a tinta na internet, esse aspecto. Eu já falei dele antes, mas preciso retomar. E provavelmente no futuro terei que falar essa mesma ladainha da mesma forma. Da mesma forma, eu quero ver alguém me contestar. É só ler o contrato. Ah, mas o meu líder, quando passou para mim, seu líder errou. O seu líder errou. Eu tive a felicidade, isso foi, ninguém me apresentou isso. Eu descobri, olhando a internet, num determinado momento, em busca de novos horizontes. Sou um empreendedor nato, é da minha natureza. Então, sempre olhando, já entrei desconfiado isso aqui, e tentei destruir, né, desconstruir toda a argumentação da empresa durante 20 dias. Mais precisamente, foi do dia 2 ao dia 18 quando eu entrei na empresa. Então, 16 dias do mês de janeiro de 2013, eu fiz de tudo para desconstruir Telex Free. Adivinha se eu consegui? Estou aqui. Não consegui. E eu li essa cláusula. E eu sabia dela. Eu não posso falar que não, o meu líder, porque eu não tive líder. Eu escolhi. Escolhi mal, eu reconheço. Eu escolhi muito mal o meu líder. Que nunca me ajudou em nada. As dúvidas que eu tinha explicações superficiais, era longe, nunca o conheci pessoalmente, nunca me deu suporte de absolutamente nada. Era um cadastrador, né, desses grandes que existem por aí. Enfim, escolhi mal, eu reconheço. Mas, verdade seja dita, nunca disse por aí esse tipo de bobagem. Olha, tem um fixo. Isso não. Agora, da remuneração, da publicidade, isso sim eu falava. Isso porque é fato. Não é? A recompra, tudo isso é fato. Não é mentira. Ok? Mas para quem está entrando, vai fazer a sua adesão, não é? Vai comprar no atacado as suas contas VoIP para revender ou utilizar, enfim, cada um sabe o que faz com seus produtos, tem a obrigação, no momento, isso todos nós, você vai assinar eletronicamente, a obrigação é sua de ler o contrato. Gente, isso é mínimo. Isso é o básico. E se no contrato tiver previsto que se acontecer alguma coisa, você tem que dar o seu carro como garantia?
dar um outro bem, ou você vai pagar isso ou pagar aquilo. É preciso ler, gente. Isso é basilar na vida civil que a gente leva. Então não existe fixo, nunca existiu fixo na empresa. E isso é a grande discórdia. Esses $100 que, evidentemente, se você projetar no universo dos contratos, parando hoje a empresa, no universo dos contratos, e colocar e transformar isso em fixo, é óbvio que a empresa. Ninguém iria criar uma empresa baseado nisso. Se houver alguma empresa que faz isso, aí você já sabe o risco que existe. Aí é pirâmide. É óbvio, e esse é o grande equívoco que existe. Precisa ser desmontado. O senso comum faz questão de não ver isso que eu falo. Mas fazem questão. Engraçado que ninguém discute isso comigo, né? Ninguém. Nesse aspecto, os opositores, os fakes aí, que perdem o seu tempo enorme, né? Os fakes covardes, os covardes, né? Enfim, eu nem lembro mais, nem sei porque que veio isso na mente. Eles nunca falam disso. Nunca levam isso em consideração, essa argumentação que é peremptória e resolutiva, definitiva. Acabou, ponto final. Vamos prosseguir com a notícia, que é o que nos interessa? Vamos lá. No recurso especial, existe um recurso especial protocolado no início de setembro, a empresa defende o processamento da recuperação judicial com o objetivo de viabilizar que a empresa supere a situação de crise econômica financeira, buscando evitar a falência. Ok. A reportagem não obteve acesso na íntegra do processo, que foi para o Ministério Público Federal para elaboração do parecer no último dia 10. Bom, aí me vem algo à mente, o que torna confuso. Ministério Público Federal. Por que federal? Veja, a recuperação judicial foi dada entrada na vara civil estadual. Foi transferido para o federal? Eu desconheço. Agora, não, mas existe um processo criminal, um curso, não é? Que é a Operação Orion, tem o Ministério Público Federal envolvido, é verdade, né? Existe aí uma discussão de competência em relação a isso, porque já é sedimentado, já é resolvido nas instâncias superiores, que essa tipificação criminal, ela tem a ver com a esfera estadual e não federal. Isso vai se insurgir muito em breve nas instâncias superiores, pode ter certeza. E é assim que deve ser mesmo, ok? Aliás, a Bebom já conseguiu, né, que é outra empresa que sofre o mesmo tipo de ataque. Não interessa, não estou aqui discutindo empresa, não quero, jamais farei isso. Eu falo da empresa que eu conheço. Ok? Então, essa discussão, ela de fato existe, que é a chamada discussão de competência, né? Será que de fato é da esfera federal ou estadual? Então, vai surgir ainda essa discussão, ok? Isso é uma outra história que eu não vou entrar agora. Agora, a confusão da notícia é essa, não é? Então, recuperação judicial não está na esfera federal, está na esfera estadual, ok? Prossigamos. Para elaborar, a partir da manifestação, o relator do caso, o ministro Raul Araújo, deve apresentar o seu voto no colegiado. É assim que funciona. Nos recursos anteriores, a defesa da Impacto reforçou que o pedido de recuperação judicial é viável, tendo em vista que a empresa cumpriria todos os requisitos legais. Nas decisões anteriores, a Justiça Estadual, olha só, aí volta para o estadual, negou a solicitação com base em entendimento, texto mal escrito, diga-se de passagem, de que o prazo de 2 anos necessário para possibilitar o pedido de recuperação judicial deve ser contado a partir do exercício regular da atividade empresarial. A empresa sustenta que o prazo a ser contado é a data da inscrição da sociedade na junta comercial. Bom, como vocês sabem, já falei a respeito disso, e a empresa está correta. Não é? Ela teve outras atividades, fluxo de caixa grande ou pequeno, isso pouco importa. O que é? Vamos criar um neologismo agora interpretativo da justiça? Não, a empresa só existe a partir do momento nessa atividade. Ela era açougue? Então não era atividade regular. Bom, ela virou agora um atacado de carne. Então, peraí. Ou de outro, mudou o objeto. Não é novo contrato, é o mesmo CNPJ,
tudo igual, não existe essa especificidade dentro da lei, esse é o ponto. Então, o juiz avançou na sua prerrogativa de interpretar a lei. Ele não só interpretou, na verdade, ele criou dentro da sua mente uma nova forma de enxergar o que está escrito expressamente lá. Esse é o problema. Então, nesse ponto, já foi falado disso, já disse a respeito. Vamos lá. A polêmica reside no fato da Impactus ter sido registrada inicial como uma empresa do ramo de comércio varejista de cosméticos. No entanto, o contrato social só passou a prever que a empresa também forneceria os serviços de telefonia via internet VoIP, tal como oferecido pela Telex Free, em março de 2012. Já o pedido de recuperação judicial foi protocolado em setembro do ano seguinte, ano após a mudança na atividade da empresa. Pois é o que eu acabei de falar. Okay? Então, vocês veem, é aí que está, né, que vai ser desvendado lá no STJ. Se de fato existisse recurso e tal, vamos ver como é que vai ser aí sedimentado. Lá as decisões costumam ser mais tecnicistas e corretas, né, do que um juiz de uma determinada circunscrição e tal, ali perto do Ministério Público, os amigos e não sei o que lá, ou o senso comum. Eles geralmente eles costumam ser mais indecisos. Costumam sim. Vamos torcer, né? Agora, se eles interpretarem igual? É o risco. Há o risco? Claro que é. Mesmo com toda a argumentação, corre-se o risco. São pessoas fazendo julgamento. São pessoas interpretando a lei. É disso que falamos aqui. Existe o risco? Opa, pode ter certeza. Não tem como fugir dele. Vamos ver. Eu acho pouco provável, né? Me parece pouco provável que isso aconteça, mas vamos aguardar. Outra questão destacada nas 3 recusas foi a falta de capacidade econômica para ressarcir os credores da Telex Free, no caso, os divulgadores, que investiram no negócio. Aí vem a bobagem. Já apresentou cálculos. O que fala disso? Daquelas pessoas que não recuperaram o valor. Olha só que fantástico. Essa empresa criou alguns ou muitos milionários dentro do Brasil. Não é verdade? Todos nós sabemos. Pessoas que ganharam valores, que mudaram de vida. Esse foi o propósito da empresa. No entanto, muitos outros que entraram, digamos, por último, por assim dizer, essas pessoas ainda não recuperaram ou nada, que existe uma grande parcela, ok? Né, porque a empresa estava em franco crescimento, exponencial crescimento, diga-se de passagem, e aquelas pessoas que recuperaram somente parte desse investimento, não é? Então, e foi feito um cálculo disso e provou que dá mais ou menos 250 milhões para devolver para todo mundo. Tem mais de 660 milhões em valores da época, quando foi bloqueado. Então, tem alguma coisa errada nessa notícia aqui. Né? Ou na interpretação do Ministério Público, porque eles estão aqui apenas passando isso, ok? Então vamos lá. Na primeira decisão, o juiz da Vara de Falências de Vitória, o Brás Aristóteles dos Reis, não sei não se foi esse cidadão, mas enfim, indicou que se a Telex Free rompeu o contrato com a requerente Impactus, conforme consta da inicial, e isso de fato aconteceu, e constituindo as duas empresas um mesmo grupo de atividade econômica, inclusive com o proprietário fundador da Telex Free sendo sócio da requerente, não há possibilidade de fluxo de caixa a viabilizar eventual recuperação. O fluxo de caixa que existe disponível está no nome da Impactus, meu amigo. Vai ver o titular da conta. Se deve para outra empresa nos Estados Unidos, vai se negociar. Isso vai ter que ser visto se existe, de fato, royalties a serem pagos, sei lá, qualquer o valor que o seja. Isso é outra que o que existe hoje, devolve dinheiro e sobra muito dinheiro. E outra coisa, rompeu com a Telex Free, vamos comercializar VoIP de outra empresa. Que tal? Vamos fazer marketing de rede de VoIP de outra empresa, por que não? Qual é o problema? Simples assim, então isso aqui também é bobagem. Nesse ponto, a defesa da Impactus pode utilizar a jurisprudência recente do STJ, que considerou que a avaliação de viabilidade econômica da companhia é um direito exclusivo da Assembleia Geral de Credores. Essa também é boa, né?
Adorei essa. Por isso que eu te falo. Tomara que exista esse recurso mesmo. Perdão, é responsável pela aprovação dos planos de recuperação. A interferência do judiciário, segundo os ministros, só poderia ocorrer como forma de evitar fraudes e abusos de direito. Isso, é isso aí. Conforme reportagem sobre o posicionamento da Corte publicada pelo jornal Valor Econômico nesta segunda-feira. Exatamente isso. Exatamente isso. Perfeito. Na última quarta-feira, dia 24, não é? Portanto, dia 24 agora. Não, quarta-feira, dia 24, tem alguma coisa errada aqui. Aí é que tá. Por isso que eu te falo, ó, olha a notícia esquisita. Segunda-feira, 27, ok. Segunda-feira foi dia 27, aí tudo bem. Mas na última sexta-feira, 24, não procede. Ah, não procede, claro, dia 24 foi sexta-feira. Estou viajando aqui. Não sei onde eu vi quarta-feira. Sexta-feira, a Impactos foi alvo de uma operação da Polícia Federal e da Receita Federal com o objetivo de recuperar parte do dinheiro obtido com os investimentos feitos por centenas de milhares de pessoas na Telex Free. Na ocasião, foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão de documentos, além da efetivação do sequestro dos bens de pessoas ligadas à Telex Free. A operação foi um desdobramento da Operação Orion, que já está deflagrada em julho do ano passado. Outra incongruência. Digamos, pelo menos quando veio a público essa Operação Orion, é agora em julho desse ano, não do ano passado. Então, isso aqui para mim ficou um tanto quanto estranho. Eu falei dessa operação aqui quando teve aí a TV, né? Eu fiz comentários sobre essa questão e tal. Então, tem alguma coisa errada aqui. Que apreendeu veículos e dinheiro em espécie em vários endereços, entre eles a sede da Impactos na enseada do Suá, em Vitória. Então, tem algo em julho do ano passado aqui que para mim não procede. Não faz sentido isso. Bom, aí vem assim, ó, segundo a Polícia Federal, os responsáveis pela empresa podem responder pelos crimes tributários na atuação dos divulgadores, além do suposto crime contra a economia popular, a formação de pirâmide financeira, estelionato, induzimento à especulação, aquelas coisas do Ministério Público de sempre, que ninguém prova nada, e fala, pode, suposto, fortes evidências, como é que a juíza do Acre usa, não são fortes evidências, me fugiu até a expressão que ela costuma usar lá no Acre, né? Falando a respeito disso, né? Que existe aí fortes evidências de que é isso e tal, mas ninguém prova nada. Pois bem, o nome dos envolvidos não foi divulgado em função... Outro erro, né? Se vocês veem aqui, né? O nome dos envolvidos. Deveriam ser os nomes dos envolvidos, não foram divulgados. Ok? Aí vem assim, ó, o nome no singular dos envolvidos. Todo mundo pode estar falando assim, mas Castilho, você vai se apegar agora nessa questão do gênero, né? Então tá, me dá 2 pastel e 1 chops, não é? Tá errado, não adianta. Tá equivocado. Isso mostra a qualidade, mostra a seriedade da notícia, se dá para confiar ou não. Eu desconfio de tudo. Prefiro... Vamos lá, minha boa e velha frase, que eu adoro, que não é minha, né? Eu adotei apenas. Prefiro recusar 10 verdades do que aceitar uma única mentira. Então eu olho cada detalhe. É isso que nos faz ter certeza do que está acontecendo. Então vamos lá. O nome dos envolvidos, vamos consertar. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados em função do inquérito policial tramitar sob segredo de justiça. Bom, então é isso, pessoal. Essa é a notícia de hoje. A respeito não tem a menor importância, não tem o menor valor, assim, pelo menos por enquanto, em que possa jogar alguma luz no caso da Telex Free. Então precisamos aí tomar muito cuidado em interpretarmos e adotarmos como verdades. Então eu vi algumas falhas nessa notícia, tomara mesmo que no STJ exista esse recurso, tomara que eles consigam finalmente reverter toda a situação, e acima de tudo, básico, olha, básico, gente, o básico, o meu desejo básico hoje, e é o desejo do Carlos Costa, é o desejo do Vanzeler. Eu ouvi isso da boca deles. Devolvam os valores das pessoas. Ninguém me contou isso, não. Eu ouvi.
Tá bom, quer discutir? Apresentem as provas, digam então. Ok, cadê? Onde estão? Não adianta. Mas devolvam agora. Qual o problema? Sabe por quê? Em juridiquês isso se chama direito incontroverso. Então esses valores são incontroversos, a não ser que, como eu disse, lá do navio, quando eu estava lá, tive o privilégio de poder estar lá no cruzeiro que a empresa organizou no final do ano passado, já o disse naquela época, já mostrei esse vídeo para provar que eu havia falado, e eu já havia dito numa transmissão anterior, acho que dia 10 de dezembro, alguma coisa assim. A não ser que, de fato, o Ministério Público, num próximo movimento, venha a criminalizar todos os divulgadores indiscriminadamente, e assim se apropriar dos valores. Aí cai por terra, inclusive, que eu nunca acreditei, né? Apesar da proximidade de final de ano, eu não estou propenso a acreditar em histórias do bom velhinho, não tenho mais idade para isso. Não é? Acreditar que o Ministério Público entrou com essa ação preocupada com a população e para defender o meu direito, o seu direito, divulgador que me assiste. Evidentemente que isso jamais aconteceu, né? Isso não existe. Né? Então nós sabemos muito bem como que a banda toca por lá. Né? É bem diferente. Ok? Então, veja, eles, num próximo movimento, podem, olha, não, esse dinheiro, né, você investiu numa atividade ilícita, perdeu, mané. Só falta colocarem isso na petição. Perdeu o Playboy, como dizem alguns, não é? Esse é o problema. O Ministério Público pode tomar esse caminho, o que eu não duvido nada. Não vai me surpreender, gente. Não vai. Eu já o disse isso aqui reiteradas vezes. Tem vídeo meu que saiu até do ar aí, foi bloqueado. Não sei. Será que foi? É um fato concreto. Não é? Então esses valores lá, por que não devolve? Pelo amor, devolve os valores. Faz um cálculo atualizado, porque é assim que vai acontecer, ok? Diante da lei, valores bloqueados, eles ficam numa conta judicial, sob a tutela e responsabilidade da juíza da segunda vara da comarca do Rio Branco, portanto, Thaís Calil, aqueles milhões e milhões de reais estão lá, não é? Ela é responsável por isso, somente ela pode liberar algum valor de lá e mediante alvará judicial. Não é soltar chequinho, não. Dinheiro dessa conta judicial só circula, só sai daquele crédito lá mediante alvará assinado por ela. Ok? Então, lá ele está rendendo nos termos da lei. Então, você, meu amigo, minha amiga divulgadora que me assiste, não se preocupe. O seu valor será reajustado até a presente data. O lamentável é que esse reajuste, pela tabela dos TJs ou das portarias, né, que eventualmente os tribunais soltam aí de atualização de valores, eles não refletem a inflação, não é? Aliás, tem inflação no Brasil? Parece que falaram que não tem, que está tudo dominado aí, né? Não é bem assim que a gente vê por aí. Pois bem, não será ressarcido dessa forma, será nos termos da lei, mas será atualizado. Então o seu valor será restituído, se o Ministério Público permitir e concordar, será restituído de forma atualizada, meu amigo, minha amiga. Então não se preocupem. Né? Quando isso, Cacilho? Bom, aí essa é a pergunta de 2 milhões de dólares. Quando isso irá acontecer? Ninguém sabe, ninguém viu. Ok? Então, devolvam os valores, discute aquilo que é controverso. Se a empresa é isso, se a empresa é aquilo. Discutam isso. Mas o incontroverso, ele por lei já deveria ser devolvido. Não é? Já deveria. Deveria sentar o Ministério Público, a empresa, vamos devolver. E a gente discute essa diferença. Porque isso daqui é incontroverso pelos divulgadores. Simples assim. Não é? Aí pegaria aquela relação que foi enviada e pimba. Nada a ver. E passa a fazer o crédito para as pessoas. É um trabalho hercúleo, demorado, não importa, tem que ser feito. Vai lá e faça. Não é? Que a vida das pessoas, divulgadores de todo o Brasil, alguns fora do Brasil, inclusive, estão em grandes dificuldades aí em função disso. Pelo amor de Deus. Pois bem, então é isso. Quero agradecer muito a todos vocês.
né, por essa paciência, não é fácil acompanhar. Estamos num tempo aí, inclusive, de muita morosidade, muita tranquilidade jurídica, as coisas. Prazo, como que estamos hoje no Acre? Concedido prazo de 120 dias. Pode mandar suas perguntas aqui, eu estou acompanhando aqui. Ok, fortes indícios. Ah, tá, eles estão aqui me reportando. Qual o termo que a juíza usou? Fortes indícios. Eu tenho fortes indícios que eles estão segurando dinheiro indevidamente, estão se locupletando dos valores presos lá, né? Agora, esse locupletando que eu quero dizer é causando prejuízo, tá? Né? Duvido que alguém está usando. Quem está usando é só o banco, né? O banco deve estar. Pega aquele valor, investe, não empresta, porque aquilo é um crédito virtual, como todos sabem. O banco tem aquele crédito. O que ele faz? Empresta, ele paga, e isso é fato, viu, gente? Ele paga juros de atualizações, né, sobre aqueles valores, na sua proporcionalidade. Dá um caminhão de dinheiro em função do volume, ok? Certamente aquilo já passou de 700 milhões, eu acredito, não sei. Mas eles emprestam um cheque especial, meus amigos, minhas amigas, brasileiras e brasileiros eleitores. Nunca, como já disse o antigo presidente recente, nunca os bancos aqui nesse país ganham tanto dinheiro, né? Então os bancos têm que reclamar de nada, né? Seriam os últimos, basta ver os balanços divulgados. Então o que eles fazem, os bancos? Eles pegam esses valores, remuneram nos termos da lei, que é pequeno, e emprestam no cheque especial a 10% ao mês. Ao mês. Isso para mim dependendo do agiota que você pegar pela frente, é mais alto que juros de agiota. Então, vejam vocês, 10% ao mês, 8%, depende do banco. Eles emprestam aquele dinheiro. O seu dinheiro, meu amigo, minha amiga, é emprestado no mercado financeiro assim. É onde o banco mais ganha dinheiro, é no empréstimo do cheque especial. E você não vai ter 10% de volta. Pode tirar seu cavalinho da chuva. Não pense você lá que tinha R$1.000 naquela época e vai ter 10% ao mês até a data de hoje. Mas jamais. Jamais. Se chegar a 1.200 é muito. Se vier 20%, mas nem. Acho que nem isso. Nem isso. Infelizmente, essa é a realidade. Agora, com seus R$1.000, 2.000, 10.000, que seja, mas esse banco ganhou dinheiro, meu irmão, minha irmã. Esse banco, mas ganhou muito dinheiro, viu? Ganhou dinheiro. Imagina, mas no cheque especial, se você não cobrir, aonde vai parar isso? Não é? Então é isso. Ok? Então é isso, pessoal. Vamos ver aqui. Então no Acre tem os 120 dias, que se encerra dia 11 de fevereiro, se não me falha a memória, o prazo. Então não tem acontecimentos. Entendeu? Nós estamos aguardando aí também. Estamos aí, né, na expectativa. Então a TV fica... jamais desistiremos do Brasil, é verdade. Não vamos desistir, não. Vamos seguir em frente aí, porque temos muito que fazer ainda, né? Para deixar aí um país mais decente. Pois bem, então quero agradecer a todos vocês. Nenhuma pergunta relevante. Se tiver alguma dúvida, por favor, me encaminhe. Não é? Então, no Acre estamos assim. Nenhuma novidade nos Estados Unidos, como eu já disse. Não é nada na esfera criminal, estão investigando. Se houvesse alguma coisa, já tinha vindo à tona, não vem nada, os caras vão querer criar chifre em cabeça de cavalo, tomara que eles não peguem um erro administrativo, uma coisa, e não queiram transformar em atitude criminosa, se fizerem vai ter que ser rebatido, aí discussão, provavelmente nos Estados Unidos, quem sabe teremos aí a figura, né, do perito de lá, vai saber, ou será que eles estão esperando o perito daqui? Pode ser também, quem o sabe, né? Porque a justiça de lá, a justiça não, a SEC, o acusador de lá, espera colher provas no Brasil, os do Brasil junta provas ilegais, né, que depois todo mundo, a juíza passa a mão na cabeça, beleza, não, já descaracterizou o documento, já tirei eles do processo e ninguém fala sobre o crime de documentação falsa, que foi colocada, de falsidade ideológica, não é? Que está dentro do processo. Não, mas já que eu anulei esses documentos, esquece uma ova. Tem que averiguar como que o Ministério Público, qual o seu comportamento, denunciar lá no Ministério Público, na corregedoria do Ministério Público, como é que eles chegaram naqueles documentos, porque foram eles que juntaram.
Eles, Ministério Público, que produziram aquela tradução, eles é quem utilizaram a documentação para querer montar uma prova, uma suposta prova, que a coisa tão imbecilizada, que nem prova é aquilo, é a acusação dos Estados Unidos, que também não tem provas contra o Brasil, não tem provas contra a empresa, perdão. Então, colocar a tradução irregular de maneira mentirosa, não é? Opa, me informa o Henrique Santos, mas hoje teve uma decisão interlocutória. Podemos olhar agora no Acre. É uma pergunta? Não, não teve. Não que eu saiba, posso até olhar rapidamente aqui, porque eu confesso que eu não olhei. Eu estava tentando pesquisar no Espírito Santo, mas no Acre, vamos fazer juntos, vai? Vamos lá. Já que você colocou isso, eu abri o TJC. Então tá, então farei isso agora. Deixa eu compartilhar a tela. Vamos lá, deixa eu ver, tá aqui, compartilhar. Bom, vocês devem estar vendo aí já a tela, só que a minha tela que vocês estão vendo ainda é do Tribunal do Espírito Santo, tá aqui, Poder Judiciário, Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ok? E nós vamos agora viajar para outro lugar, TJAC. Aqui, ó, Poder Judiciário, que é o que nos interessa. Está aqui, como vocês sabem, do lado direito, sempre. Põe o número do processo, está aí o processo, buscar. Aí já deve estar mudando para vocês, nós fomos para a tela, aonde está o bem-vindo, e aqui já tem os detalhes do processo. Tem mesmo, 31/10, decisão interlocutória. Mas foi publicado? Vamos ver. Agora nós vamos fazer outro ato. Vamos ver se foi publicado. Como vocês sabem, vocês têm que voltar aqui na tela inicial, vir até consultas, ok? Como já fechou o fórum lá, né, 20h57, 3 minutos, vamos para o Diário da Justiça, vamos em edições, e está aqui, ó, 31, saiu hoje. Será que foi publicado? Vamos ver agora. Ó, 31, entrei, Comarca do Rio Branco, segunda vara civil, isso tudo eu já passei, pessoal, esse treinamento. Aqui, ó, Juíza de Queiroz B. de Oliveira A. Calil. Isso é um nome de gente nobre, não é? Edital de intimação de advogados, é isso aí, vamos ver. Isso aqui é do Itaú. Olha, como vocês veem aqui, ó, pelo lado direito do meu computador, nossa senhora, tem muita publicação. Então, Ctrl F. Então, eu vou buscar aqui, ó, eu gosto de buscar pelo nome do Dani, porque o Dani ó, Dani. Não tem não. Não saiu hoje a publicação. Pelo menos não está aqui. E esse é o diário oficial da data de hoje, viu, pessoal? Ela foi, essa decisão interlocutória, então ela saiu e ainda não foi publicada. Às vezes eu busco de outra forma, coloco Y ponto. Ó, não tem. Não tem. Então, voltando, deixa eu voltar aqui. Compartilhar tela, deixa eu parar Voltei. Tá aí. Ok? De fato, saiu uma decisão interlocutória. Diz o que essa decisão? Não sabemos ainda. Tentamos ver, não foi publicada. Ela será remetida para publicação, então, certamente, semana que vem, estará aí. Mas é uma decisão interlocutória. É aquele tipo de decisão que não vai resolver o mérito da questão, não é sentença. Lembrem-se, o prazo é até o final, até o dia 11 de fevereiro do ano que vem. Isso quer dizer o quê? Que muito provavelmente pode ser alguém tentando entrar no processo, aquela velha história, alguém pedindo alguma coisa, não sei. Vamos aguardar. Vamos aguardar o que nos reserva essa decisão interlocutória.